Eu fui lembrado na época para a CBN porque eu trabalhava já há um bom tempo, há 10 anos, estava na RPC na época, fazia a reportagem política e principalmente durante 10 anos o Bom Dia Paraná, que era naquele tempo bastante precário. Você dependia só de entrevistados, a produção era muito pequena, era um outro tipo, a entrada geralmente era por telefone, só o áudio de algum prefeito interior, quando acontecia algum evento importante, uma geada, coisa parecida. Então ele era mais parecido com o rádio, esse programa, o Bom Dia Paraná. Basicamente era a leitura das notícias, poucas reportagens e 3 entrevistas, até 4 às vezes por dia, os convidados que iam se revezando a cada bloco. E despedir-se dos amigos é sempre uma coisa muito difícil. Hoje, depois de 10 anos, eu estou encerrando a minha participação aqui com vocês no Bom Dia e também na Rede Paranaense. Foram 10 anos de muito esforço na produção e na apresentação desse programa, mas que valeram muito. Valeram pela oportunidade dada pelo Departamento de Jornalismo para realizar um trabalho, em primeiro lugar, de utilidade pública, procurando melhorar um pouquinho, através da informação, a vida das pessoas e de causas importantes para o nosso Estado que aqui sempre foram defendidas. São pontos muito importantes que dão sentido especial ao jornalismo que faz a Rede Paranaense. Eu acredito muito que é para essas coisas que a comunicação deve existir. Agradeço a atenção de todos vocês que acompanharam esse trabalho e muito obrigado mesmo. Bom Dia Paraná. Então ele tinha uma lembrança de um programa de rádio feito na televisão, que era o que existia naquela época. Quando veio a CBN, lembraram-se do meu nome, provavelmente por isso. Eu tinha saído há pouco tempo da RPC, tinha ficado só na universidade, queria começar a dar aulas, como realmente fui, já trabalhava na universidade há muito tempo, também como jornalista. E aí veio esse convite. Eu achei muito interessante porque eu tinha começado já direto na televisão a carreira e não tinha a oportunidade de trabalhar em rádio, porque eu sempre tive vontade de trabalhar em rádio. Um pouquinho antes disso, e isso também foi importante, um ano antes do surgimento da CBN, a Rádio Independência, o Leonardo Petrelli, que era o proprietário, queria renovar a rádio e colocar algum programa jornalístico pela manhã, mas um programa jornalístico diferente, porque na época era tudo programa policial, todos os programas eram policiais, o rádio era policial e musical. E o FM não tinha ainda essa força que foi ganhando depois. Já era uma novidade, mas ainda não chegava a todas as camadas, principalmente as mais populares que ainda estavam no rádio AM. E aí a ideia era criar um jornal que seria o primeiro jornal transmitido em rede, como realmente foi. Só que a tecnologia da época, a ideia era avançada, isso foi em 1994. A ideia era muito para aquela época porque a tecnologia ainda era via telefone. Significava que você chegava com o sinal até as cidades, mas o telefone caía, atrapalhava essa transmissão. No primeiro momento chegou-se a estabelecer uma rede de 35 emissoras afiliadas nas cidades paranaenses e a partir da Rádio Independência, em Curitiba se fazia esse jornal, que era um jornal de meia hora e um entrevistado também por dia dos assuntos mais importantes. Estrutura também limitada a uma rádio AM. Foi uma experiência interessante, isso durou pouco menos de um ano, porque daí veio a CBN. Quando veio a CBN, pelo fato de ter feito esse jornal na RPC e pelo fato de estar também na Independência, aí lembraram-se do meu nome, me convidaram e eu fui para lá e na verdade não havia nada, era uma rádio rock que havia sido vendida, ela enfrentava problemas na época, a Rádio Estação Primeira tocava rock, Rádio Estação Primeira era o nome, FM. E essa rádio, o mercado de Curitiba era muito pequeno naquela época, por uma faixa A e B que eles procuravam, e dessa forma a rádio não se mantinha. Acabou sendo vendida por iniciativa do dono, vendeu para a empresa paranaense Inepar naquela época. E dessa forma se buscou durante 2 anos o que fazer com essa rádio. Depois de 2 anos surgiu uma proposta que veio através do jornalista Euclides Oliveira, que era diretor do jornal O Globo aqui, que tinha ligação com o Sistema Globo e que trouxe essa novidade, a ideia de colocar uma rádio de jornalismo 24 horas, a ideia foi dele. Do trabalho dele é que surgiu o convite, que eu fui até lá para ver o que era e era justamente montar essa rádio. Montar pelo seguinte, a rádio já existia, mas ela não era adaptada para jornalismo, era uma rádio simplesmente para tocar música
e para um locutor apenas falar. Não havia ainda redação e tudo mais. Essa rádio teve que ser transformada e rapidamente, porque nós fomos contratados. Em uma semana a rádio tinha que estar no ar. Então ela ficou tocando música até o último dia e a gente ficou trabalhando ali, montando já o que seria a Rádio CBN. Montar significa ligar para todas as assessorias, informando que agora tinha uma rádio de notícias, definir a equipe, quem é que servia para aquilo, quem é que podia formar essa primeira equipe, ajeitar a redação, naquele tempo ainda com a máquina de escrever, a máquina da datilografia. Não havia nada de moderno, o que tinha de mais moderno era o fax, só que a gente tinha, mas ninguém tinha, então raramente vinha alguma coisa por fax. A interatividade era o telefone. E esse início foi difícil porque era um modelo que a cidade não conhecia. Uma rádio que falasse o tempo inteiro não existia em Curitiba. Então as pessoas não acreditavam muito que isso iria dar certo. Levou praticamente uns 2 a 3 anos para ela começar a se pagar. Então, esse foi o início da Rádio CBN, da montagem do modelo da Rádio CBN. ZYB 404, 90.1 MHz. Estação Primeira. Uma frequência à frente do seu tempo. A partir desta sexta-feira, dia 5, o Paraná ganha 24 horas diárias do melhor jornalismo. A rede CBN de rádio está chegando. Integrante do Sistema Globo de Rádio, a rádio CBN coloca a informação a serviço da comunidade, durante toda a programação. São 2 frequências no ar, em 90.1 FM e em 550 AM. Além do noticiário nacional, a CBN vai produzir 7 horas diárias de jornalismo paranaense, com muita agilidade, imparcialidade e profundidade. A rádio que toca a notícia. Na época não se imaginava que ela pudesse ser vendida, não pelo mercado, mas porque o grupo era forte. O grupo Inepar, naquela época, não era o principal meio deles, eles trabalhavam em outras áreas industriais, de eletricidade. Era um grupo muito forte, era um dos mais fortes aqui do Paraná. Então não havia essa preocupação. Mas, realmente, os 3 primeiros anos, a rádio mal se pagava, demorou para começar a se pagar, porque as pessoas foram descobrindo, a rádio não fez campanha também, isso foi um problema sério. Na época não teve essa visão, se imaginava que a rádio cresceria sozinha. E não é bem assim, você tem que ter campanha. Só teve uma campanha de outdoor nos cartazes espalhados pela cidade na primeira semana e depois parou. A rádio teve que se desenvolver, ser conhecida sozinha. Então por isso que levou mais tempo, ela foi crescendo. A audiência foi crescente. Tinha uma novidade que ajudava muito, porque naquela época não existiam as redes sociais como a gente conhece hoje, mas tinha algumas novidades interessantes, que era o fato dela transmitir em FM e ela também tinha um canal AM, que depois virou a banda B mais tarde. Então ela era uma só rádio, transmitindo em FM e em AM. E ainda, como a NET pertencia ao mesmo grupo, o nosso áudio também ia na NET. Ficava um logo da CBN e o som ia ao ar através da NET. As pessoas em casa, que eram assinantes da NET, que era naquela época majoritária, tinham essa possibilidade de ouvir rádio através da televisão, que era uma novidade. E dessa maneira ela começou a trazer retorno, se falou muito, depois a Inepar começou a enfrentar problemas nos anos seguintes, aí se falou muito, chegamos a ter visitas de pessoas de outras empresas grandes de comunicação do Paraná, interessadas em comprar a CBN, mas esse negócio acabou nunca dando certo. Então, ela continuou, só seria vendida mais tarde, em 2004, no começo de 2004, para o grupo J. Malucelli. Até aí, então, ela foi da Inepar. O que teve naquela época, então, foi, em primeiro lugar, o fato de ela ter sido a primeira na internet, falando agora do mundo digital, ela foi a primeira. Já no ano seguinte, 96, logo que surgiu essa possibilidade, que era muito precária, vamos lembrar que a internet do passado era uma internet de muita espera, você digitava uma coisa e demorava para chegar do outro lado. E som, então, imagem nem se falava. Som, principalmente, era muito difícil. O YouTube estava começando, mas era muito precário e pouca gente conhecia.
precário, principalmente aqui no Brasil. Você não conseguia fazer as imagens girarem no começo. Então, a opção que existia na época era colocar na internet o áudio. Isso foi feito em 1996, que era a ideia, que na época era muito interessante, que a pessoa poderia ouvir no computador, que era o comum também, 90 e tantos por cento estava no computador. Ou melhor, 90 e tantos por cento, eu estou falando da audiência digital, que só tinha o computador que tivesse acesso à internet. E esse acesso à internet era muito precário também, caía seguidamente, travava, era muito difícil. Mas assim mesmo, a Rádio 96 entrou com esse áudio, então, pela internet, o que foi um fato pioneiro, porque nenhuma do Paraná naquela época tinha essa possibilidade. Isso foi interessante porque você, com isso, quebrava aquela barreira que é a distância. A pessoa, e aí havia o comentário, a pessoa viajava, por exemplo, autoridades que contavam que estavam, por exemplo, nos Estados Unidos e que de lá conseguiam ouvir a rádio em Curitiba para saber o que estava acontecendo aqui. Muita gente escrevia do exterior, por esse lado foi interessante. Então, foi a primeira na internet em 1996, a partir do momento que os portais foram ficando mais flexíveis, porque antigamente a internet só tinha sites fixos. Aí, em 2003, foi feito o primeiro portal, foi a primeira rádio a ter um portal. Significava que ela era uma rádio, mas também ela tinha um portal de notícias. O que era possível fazer na época já estava ali. Tinha o áudio, tinha interatividade e já tinha as notícias também da rádio e também as gravações começaram a ser colocadas disponíveis. Uma entrevista, uma reportagem interessante ficar disponível para as pessoas ouvirem depois. Isso era muito lógico na época, porque a minha expectativa é que nós pudéssemos ter todo o acervo da rádio gravado. Tudo que acontecesse no Paraná, para os historiadores do futuro, seria uma coisa muito interessante, porque você poderia recuperar entrevistas antigas, reportagens antigas. Infelizmente, depois que nós saímos, isso não teve o mesmo cuidado e acabou sendo perdido. Boa parte da memória foi perdida por descaso de outras pessoas que vieram depois e que não davam valor para isso. Mas a nossa parte nós fizemos, enquanto estivemos lá, mantendo essa memória arquivada. E depois as redes sociais, foi o Twitter em 2009, logo surgiu o Twitter e também o Facebook, nessa mesma época. Surgiu a página no Facebook, surgiu o Twitter e aí a interatividade ficou muito mais simples. Antes disso era só por e-mail, as pessoas usavam e-mail para participar. Então você recebia, na década de 90, a participação vinha pelo e-mail, pelo telefone, pelo fax principalmente. Era assim que as pessoas entravam em contato para mandar releases, para mandar sugestões de pauta, para mandar opiniões. A gente criou desde o início a ideia de uma rádio que fosse interativa, já era o espírito da CBN, e aqui também foi nessa linha. Então, dessa forma, tratando dos assuntos locais, ela começou a ter uma resposta boa de audiência nos anos seguintes e se tornou a rádio mais importante na referência de onde é que estava a notícia. Depois vieram concorrentes, mas naquela fase ela foi, por um bom tempo, a primeira como referência. Se você queria alguma coisa que fosse notícia, ou queria divulgar alguma coisa para chegar ao público-alvo, o público-alvo A, B, C, que era o foco da rádio, o caminho era a Rádio CBN. O WhatsApp foi muito interessante porque ele é um aplicativo e que passou a funcionar como uma rede social. O WhatsApp dá uma velocidade muito grande, porque qualquer pessoa que filme uma inundação, um acidente, qualquer coisa em qualquer lugar, aquela pessoa manda imediatamente estar na televisão. E você imediatamente pode baixar, além da transmissão ao vivo, que é possível também, mas na televisão você baixa imediatamente. Então isso mudou, porque antes, vamos lembrar da antiga RPC, onde eu trabalhei de 1900, final de 84 até a metade de 94, por 10 anos, quando eu trabalhava lá nessa época, tudo que era imagem, ninguém fazia imagem, você tinha que fazer imagem. Então tinha uma solenidade, algo em Guarapuava que a emissora queria fazer, você tinha que viajar para Guarapuava. Ia lá para Guarapuava, 4 pessoas, assim, em média, com todos os equipamentos, para gravar naquela cidade, para voltar com a gravação, e no dia seguinte você conseguiria ter essa gravação editada para colocar no ar. Com o WhatsApp ganhou velocidade, porque você tem a foto na hora. Se a pessoa mandar uma foto, por exemplo, do sol se pondo às 6h30, daqui a pouco, a hora que entrar o jornal, às 6:50, você pode ter aquela imagem diferente ou imagem de um fato que aconteceu que alguém mandou. Isso dá uma velocidade incrível, porque a gente não imaginava que chegaria nesse ponto. Facilidade, inclusive. Muitas vezes eu estou distante e tem alguma coisa sendo produzida que eu posso gravar o off em outro local
e passo imediatamente para a televisão e lá já é baixado e esse off compõe uma matéria que se coloca a imagem em cima. Então, de novo e com maior velocidade, houve uma quebra da distância para a produção de notícias. Eu não estou comentando aqui em relação à vida das pessoas que todo mundo já conhece. Estou falando em relação à facilidade para o rádio e para a televisão, porque tudo isso era muito difícil. O celular foi usado, assim que o celular ganhou popularidade, começou a ficar menor, ele já foi usado. No começo da CBN já se trabalhava com celular, só que era um celular que esvaziava a bateria rapidamente e vivia dando queda. Então os repórteres entravam no celular desde o início, em 95 na CBN, mas esses celulares tinham um problema de sinal muito sério, bateria que acabava rapidamente, era muito limitado. E nós temos um salto com os smartphones e com essa possibilidade de imagem, áudio, ao vivo, gravado, você tem praticamente tudo que é necessário, seja para uma televisão, seja para uma rádio. Lembrando que rádio agora também tem imagem, porque tem o portal. Então é comum você ter um jornal impresso que tem imagem, porque tem um portal, ou uma rádio que tem um portal, ou uma rádio que transmite a imagem do estúdio também. Isso nós não fizemos, mas por uma decisão da própria, não que a tecnologia não permitisse, mas na época... E era um fato, acabava atrapalhando, porque o entrevistado chega ali e ele começa a pensar mais na câmera, ou então a confusão que é o estúdio de apresentação. Então, naquela época, a gente imaginava que seria melhor só mandar a notícia e não colocar a imagem do estúdio pela correria que era aquele estúdio, não era alguma coisa que te passasse uma boa imagem para fora. Então, na nossa época, pelo menos até onde eu fiquei, a opção era essa. Trabalhar com outros caminhos, mas não com esse de mostrar o próprio estúdio. Foi assim que foi usado, estes meios todos foram usados. Isso já era feito na nossa época, porque já tinha o portal. A partir de, eu acredito que tenha sido o portal, o ano exato não vou me lembrar agora, mas foi uma das primeiras coisas que foram feitas assim que teve tecnologia. No portal já havia a possibilidade de colocar via YouTube. Você postava no YouTube e depois colocava no portal. Então já havia esse chamado até para mobilizar o portal, a gente tinha que ter movimento no portal. O portal também era uma forma de propaganda da própria rádio, então isso já era feito. Só que você não tinha essa colaboração, porque a pessoa para mandar um vídeo antigamente tinha que entender muito. Hoje não, com o WhatsApp qualquer pessoa sabe, aprende rapidamente, mas naquela época dependia de uma técnica que a maioria não desconhecia, então era muito raro. Você recebia uma fotografia, recebia uma imagem, mas qualquer coisa diferente que exigisse maior conhecimento não chegava, porque teria que passar por e-mail, e era muito complexo para a maioria fazer isso. Eu queria lembrar, além disso, alguns detalhes aqui. Nós lembramos que foi em 95, dia 5 de maio foi a inauguração, depois a seguir ela já entrou, quando entrou no ar já entrou FM, AM, mais o canal de áudio na net, ela foi a primeira na internet do Paraná. Aí veio o primeiro portal, 2003, conferindo a data, 2003. Depois que foi adquirida pelo grupo Joel Malucelli, houve uma dinamização, porque ela ficou meio abandonada, o grupo Inepar estava em dificuldade, a rádio foi decaindo em função disso. Na verdade, a melhora administrativa veio a partir da venda para o grupo do Joel Malucelli, que foi em 2004. Aí a rádio se recuperou, para lá foi a Rádio Globo AM, o FM, o AM, que era a Rádio Banda B, acabou sendo vendida para outro grupo, porque a Inepar precisava fazer dinheiro, acabou passando essa rádio para frente. Mas aí, quando o Joel Malucelli comprou, trouxe para lá, na mesma sede no Alta 15, a Rádio Globo AM, que agora é chamada de CBN AM, que não existe a mesma programação, mas faz uma programação bastante popular em outros horários. E lembrar também que esse modelo de interatividade na televisão foi interessante, porque alguma coisa parecida com rádio. Na televisão foi o programa criado, na época, pelo proprietário Leonardo Petrelli, me convidou para ir para lá. Eu fiquei lá por 2 anos, em 95, 97, fazendo um programa que na verdade parecia um programa de rádio, que era um programa de debates, 2 pessoas para lá, 2 para cá. A controvérsia destes dois, desse lado com aquele outro lado, as pessoas, para discutir assuntos que estavam em debate, em relação a pedágio, toda a lei nova que aparecia, a gente debatia, e a interatividade também ainda era por telefone e por fax. Telefone e fax, e-mail pouca gente
tinha ainda nessa época. Então, era essa interatividade existente. Antes do e-mail, antes de tudo que veio depois, você tinha que apelar para o que existia. Fax, pouca gente. Mais uma informação aqui que eu achei interessante, que eu vou detalhar aqui. Anteriormente, você, como maneira de receber o que vinha de fora, você tinha as seguintes formas. Os releases, que eram mandados, geralmente impressos, depois passaram a ser mandados por e-mail. A atenção para os outros veículos, verificar o que os jornais estão dando, que você não tenha dado, e o jornal está dando, você noticia, mas dá o crédito ao jornal, isso era obrigatório. O telefone, principalmente com informações, as pessoas que ligavam sugerindo uma pauta, passando alguma informação para você poder aprimorar e checar. E o fax foi ganhando depois um espaço maior. E os releases passaram a vir por e-mail, primeiro por fax e depois por e-mail. E isso houve então um ganho de velocidade e uma quantidade maior de informação. Essas opções que eu estou colocando, elas são pré-redes sociais, que depois trouxeram uma facilidade muito maior. Hoje a comunicação é imediata, é para qualquer pessoa, se popularizou o uso do celular, então você tem foto, filmagem, informação, opinião de toda parte, mas no começo era restrito a isso, só tinha estes meios para receber informação do público. Em relação ao profissional, desde o começo, e era a norma do Sistema Globo de Rádio, e até aqui houve uma reclamação de muitos radialistas, porque eles achavam que era um erro o fato de chegar uma rádio notícia que não trazia o jornalista, mas aí, o radialista convencional. O problema, vamos lembrar como é que era o rádio quando a CBN chegou em 1995, só tinha programa policial, e estes programas policiais, a grande maioria, eles eram apresentados por políticos que também eram apresentadores. Então ele fazia uma mistura da sua carreira política com a informação e a informação policial que dava mais audiência. O rádio era isso, você não tinha outra opção, não tinha uma rádio que você pudesse ter uma confiabilidade, porque geralmente a rádio estava falando que era de um grupo ou era de outro grupo. O princípio da CBN seria esse, o jornalismo. E para fazer jornalismo, a rede, que era ligada ao sistema, que é ligada ainda ao Sistema Globo, tinha essa norma, como tem também nas emissoras de televisão, que é ter o jornalista formado. Por quê? Com o jornalista formado, você já corre o risco em todo lugar, onde tem ser humano, tem possibilidade de erros. Imagine se você traz a pessoa que não tem uma formação, que não passou pela escola. Então, isso era uma regra. E, da nossa parte, era uma visão também. Porque as pessoas alegavam um custo. Até chegou a haver um diretor lá que queria demitir jornalistas e queria colocar radialistas. Todos seriam radialistas porque ficaria menos da metade do preço. Felizmente a gestão dele durou pouco. Mas a ideia era economizar. Só que economizando se destruía a rádio. Porque veja que há uma lógica. O ouvinte bem informado, o ouvinte de uma rádio como essa, ele não aceita alguém que saiba menos que ele. Se ele ouve alguém falando errado, português errado, fazendo comentários ao acaso, aleatórios, essa pessoa rejeita aquela rádio. O apresentador tem que ter informação igual ou melhor do que o público, de preferência melhor, mais informação do que o público, porque aí as pessoas passam a confiar. Por isso havia essa exigência que fossem jornalistas. Claro, cada emissora faz o que quiser hoje em dia, mas você tem que verificar qual que é o custo disso. Qual é o custo de um processo? Porque você colocou alguém que não teve formação e não conhece a legislação. O que vai custar um processo para a emissora? Será que compensou uma indenização a ser paga? Será que compensa economizar trazendo gente curiosa, que é um curioso do meio? Né? Porque no rádio comum, geralmente o caminho, eu não estou condenando, mas é assim, a pessoa entra, por exemplo, para cuidar da portaria, depois ele passa para técnico, um dia o locutor se demite, ele vai para lá para resolver e acaba ficando. Então, ele não passou por uma escolaridade mínima ou básica na média. Alguns são autodidatas e a gente tem que respeitar. Mas na questão profissional, mesmo que a legislação tenha sido quebrada, infelizmente, o que é um absurdo, porque é lógico que tudo exige escolaridade nesse mundo, mas está aí e a gente não pode mudar. Agora, as emissoras que levam alguém despreparado pagam por isso, porque elas passam por um desgaste, por uma desvalorização e vão pagar lá na frente de outras maneiras aquele dinheiro que teoricamente teria sido economizado. Essa que é a lógica, infelizmente, da informação, da comunicação. Esse é um cuidado obrigatório de todo profissional.
Porque se você divulga algo que não tem fundamentação, de novo, ao risco de processo, ao risco de todas as complicações, indenizações, pode custar muito caro para a empresa e muitas vezes custa também a carreira do profissional. Então, a ideia é a checagem. Chegou uma informação, você tem que passar, ou você faz, e com o computador fica muito mais fácil, ou você passa para a equipe verificar, ligar para quem está envolvido, porque o fato é que todas as pessoas que têm alguma desavença, elas escrevem para os veículos de comunicação, e muitas vezes são textos de calúnia, de difamação, ou visão unilateral. A pessoa está brava e ela pesa naquele texto que ela manda para lá e ela acha que vai se vingar porque foi divulgado no meio de comunicação. Você pode tirar uma pauta dessa informação, você pode fazer uma reportagem dessa informação, mas tem que ser construída dentro das normas jornalísticas, que significa ouvir no mínimo 2 lados, ou 3, ou quantos forem necessários, para você chegar o mais perto possível da verdade, né, em respeito ao seu ouvinte, que é isso que o ouvinte quer. Na verdade, o ouvinte quer uma informação isenta, quer uma informação completa, uma informação clara, e ele, se não recebe, é como qualquer outro comprador de qualquer outro produto. O produto está estragado, o produto está vencido, então as pessoas não querem mais. Isso vale para a comunicação também. Infelizmente, a gente não tem, e isso nos atrapalha muito, nós não temos no Paraná uma tradição empresarial, como teve o Rio Grande do Sul, teve rádios muito fortes, a Gaúcha, a Guaíba, rádios de qualidade. Um estado proporcionalmente parecido com o Paraná, em tamanho de população e outras coisas, mas um rádio onde teve gente que era do ramo e que formou a empresa dentro de um profissionalismo. Aqui no Paraná não teve isso, por isso que as coisas aqui não são muito contínuas. Você não tem um empresário específico de rádio que tem uma visão, que tem uma ideia da importância, a importância social de um bom veículo de comunicação. Então, o que acontece é ver o rádio só como empreendimento, só na questão do lucro que ele traz de volta, e não também da importância social, da informação, do que você está levando para as pessoas, como é que você pode melhorar a vida das pessoas, como é que você pode trabalhar em campanhas, seja para qualquer assunto, campanhas de segurança no trânsito, campanha de vacinação, mas não porque é pago, fazer porque é uma obrigação, porque afinal é uma concessão. Então, esse é o quadro que nós temos no momento. Mas, finalizando, tudo deve mudar muito, porque nós vamos ter a entrada das rádios digitais, no sentido da rádio pela internet, que é um movimento que está crescendo, vai aparecer muita barbaridade, mas também vai ter muita coisa interessante, inovadora. É isso que nós estamos acompanhando agora para ver onde é que isso vai levar. Em outras épocas, toda a comunicação era à distância, porque você só tinha rádios importantes nos grandes centros. E essas rádios tinham uma potência muito grande, que era o rádio ondas curtas, onde você na Amazônia, você nos pontos mais distantes, poderia ouvir as programações de São Paulo ou do Rio de Janeiro, as rádios mais fortes. E também nos estados, muitos estados tinham rádios fortes na época que também iam bem longe, mas usando ondas curtas. O problema de ondas curtas é que a internet praticamente eliminou essa necessidade. O gasto para transmitir, o consumo de energia é muito alto. Até as rádios de ondas curtas, independente dessa mudança, elas já vinham sendo desativadas. Dou um exemplo, a Rádio Clube aqui em Curitiba, tudo aquilo que tinha que era ondas curtas, acabou sendo comprado por igrejas, porque as igrejas tinham interesse, porque a partir disso elas criavam uma presença nacional, o que facilitava mandar pastores para cidades depois para representar aquela igreja, acabaram praticamente se tornando emissoras religiosas, e outras foram sendo desativadas, a potência foi reduzida. O AM, ele ia longe, mas já não vai tão longe, inclusive em ondas médias, porque hoje há muita interferência. Antigamente, você com facilidade, aqui em Curitiba, sintonizava, por exemplo, uma rádio do Rio Grande do Sul, né? A própria Rádio Gaúcha entrava aqui quando você rodava, não em ondas curtas, no AM mesmo. Você rodava, você pegava as rádios de São Paulo e pegava a Gaúcha com muita facilidade, você pegava as rádios de longe através do próprio AM, ondas médias. Mas não tinha tanta interferência. Hoje tem muita interferência. Hoje a atmosfera está cheia de irradiação, a irradiação de sinais por toda parte. Então, inclusive a própria iluminação, a luz fria atrapalha motores de carro e muitas outras coisas. Então o AM foi condenado a uma perda de qualidade, que não é mais aceitável hoje, a qualidade dele é ruim,
E é muita interferência. Você tenta pegar uma rádio AM no centro de Curitiba, provavelmente você não vai conseguir muitas delas, porque elas não chegam mais lá. Por isso que essa migração vai toda para o FM. E depois do FM tem outra tecnologia que já vem aí, com a tecnologia que será essencialmente digital, que será o próximo passo. Então, de qualquer forma, essas regiões distantes, o que salva hoje é o que salva a televisão. O fato de você ter parabólicas, inclusive pequenas parabólicas e de custo baixo, que, na verdade, todo o interior está ligado em parabólicas. A não ser onde há núcleos regionais desenvolvidos, no interior, mas isso já não de agora, já há mais de 20 anos, você andava pelo interior e via em cada chácara, em cada fazenda, aquela pessoa estava vendo a programação de São Paulo pela televisão. Então, significava o quê? Não existia retransmissora, não existia repetidora, mas a pessoa está ligada numa transmissão de São Paulo. Da mesma forma, a internet já está fazendo isso, porque onde tiver um sinal razoável, não precisa nem ser um grande sinal, se é um sinal razoável de internet, você pode ouvir. O que são o Tunin, por exemplo, que tem lá, tinha até pouco tempo 84 mil rádios do mundo inteiro, são aplicativos, está ficando muito fácil você colocar o aplicativo. Então, a pessoa, como o celular se tornou universal, né? E em breve você vai ouvir no carro diretamente também, nem vai precisar do celular, o rádio do carro, é questão de tempo, ele vai pegar as rádios pela internet. Então significa que a rádio, se não mudar a legislação, se não burocratizarem, qualquer pessoa pode ter uma rádio em casa. E já existe programa, existe empresa que faz isso e é muito barato. Então hoje há milhares de rádios pela internet. Esse é um outro caminho. E aí você tem que fazer um cálculo. Quanto custa essa estrutura? Qual o valor de uma rádio? Uma que quase foi vendida há pouco tempo, foi anunciada por 5 milhões de reais. O que representa esse custo? Ao mesmo tempo você vai gastar com uma empresa como essa de 60 reais por mês, todo o seu gasto é de 60 reais por mês para colocar o seu sinal em qualquer lugar. Então, a tecnologia é que causa as mudanças, tudo vem pela tecnologia. A cada salto de tecnologia, você tem que correr atrás do prejuízo e se preparar. A não ser nas poucas empresas que tem gente qualificada para prever qual é o futuro e podem já ir preparando essas emissoras, mas não é o que acontece na maioria. Geralmente as pessoas correm depois atrás do prejuízo quando as inovações tecnológicas aparecem. Tem uma distorção que está no rádio e na TV. Vamos lembrar que os primeiros comunicadores eram da área de direito, não existia o curso de jornalismo. Então, ele começou ruim no sentido de ser prolixo, palavras difíceis e palavras que não mais são usadas. Então o rádio começou com uma linguagem muito difícil. Tem gente que narra futebol até hoje como se fosse em uma banca de advogado. Então o rádio tinha esse defeito, ele era falado, mas pouco compreendido. A lógica é que você falasse com palavras mais simples para ser entendido por todos. O texto do rádio é um texto objetivo, simples, sem adjetivação, mas exige a fluência, exige o improviso. A pessoa tem que aprender, e só o rádio ensina isso, a falar de improviso, a ter facilidade de organizar as frases, os pensamentos. Isso é um exercício, depende muito de leitura. A televisão ainda está presa ao texto. O texto de televisão tem um detalhe, você não precisa ser redundante, porque a imagem está ali na tela, as pessoas estão vendo. Então você pode dizer, este prédio ficou deste jeito após a explosão, mas a imagem está aparecendo, a imagem diz muito. Então, no rádio você teria que ter um texto mais explicativo, porque a imagem não está aparecendo. A diferença básica é essa, no resto eles são muito próximos. A diferença é que a televisão não permite, até aqui, com raras exceções, a Band é uma rede que permite, onde você tem comentaristas, o caso do Boechat mais interessante, tanto na Band News, na FM, como na televisão, na TV Bandeirantes, que é a possibilidade de comentar a notícia. Nas outras não há essa possibilidade, o jornalista não é autorizado a comentar a notícia. E comentar significa não dar só exatamente a sua própria opinião, mas passar o contexto, ajudar as pessoas a entenderem a informação. Essa é uma tendência interessante, porque é o que cria uma proximidade, uma fidelidade das pessoas com a emissora, porque não é uma máquina de ler notícias, é uma máquina de ler, mas conversar também sobre as notícias. Texto de televisão e o texto de rádio, que aconteceu agora mais recentemente, é que o texto de televisão, e vamos pela Globo, que é a principal ainda em audiência, é que o texto de televisão se tornou mais solto, a pessoa não precisa mais falar com todo o cuidado do português, como se falava antes, a linguagem é mais jovem. Antes você falava, este evento
é para Curitiba. Hoje o repórter fala, esse evento é para Curitiba. Significa, ele está falando como ele conversa, ele está levando a linguagem coloquial para a televisão. E as televisões estão aceitando isso, as emissoras, porque elas estão de olho no público jovem. Se elas continuarem falando de uma forma muito rebuscada, muito dentro da gramática, da forma clássica de falar, elas se distanciam do público que está falando outra linguagem. Por isso que você vê os repórteres hoje praticamente bem mais soltos e falando como se estivessem conversando com outras pessoas. O rádio também vai nessa mesma linha. Então nós tivemos 3 momentos do texto finalizando. Nós tivemos o primeiro momento do texto, que foi o texto do advogado, porque eles ocupavam as emissoras de rádio. Depois houve uma modernização com o tempo, passando mais para o coloquial no rádio, na televisão não, continuava também com aquele estilo muito solene da televisão. E agora nós temos um terceiro momento, que é a linguagem, não só a linguagem falada, mas a linguagem corporal está mais solta. Hoje as pessoas improvisam mais no ar. Então são 3 momentos diferentes e com essa diferença básica, que a televisão não precisa descrição pormenorizada, porque a televisão mostra. Já o rádio tem que mostrar, tem que falar, criar uma imagem mental daquilo que está acontecendo, que o repórter está vendo, mas que ele não tem naquele momento como passar aquela imagem. Até aqui, né? Porque essas coisas vão mudar muito rapidamente com a tecnologia. O rádio do futuro, ele perde a aparência que nós conhecemos do rádio atual, porque o rádio pode estar no smartphone, ele continua sendo uma função de rádio, é o rádio. E você pode ter um rádio que não é uma rádio que está cadastrada, legalizada, licenciada pelo governo, mas ela existe e é impossível controlar porque você tem milhares, daqui a pouco nós vamos ter milhões. O que é que vai acontecer com o rádio? Ele muda de forma, mas não de maneira, porque o nosso pensamento em grande parte ele é verbal, a gente pensa em português, pensa como fala, muito mais do que imagem, o pensamento é muito mais a fala, a gente conversa com a gente mesmo, o pensamento basicamente é isso, com poucas imagens, mas algumas pequenas lembranças, mas é mais a fala. Então essa função é muito importante, essa função vai continuar, porque ela é básica para o ser humano. O rádio vai possibilitar ter imagem, ele vai ficar muito parecido com a televisão, porque a tecnologia possibilita isso. Então, nem que seja só para aparecer os apresentadores, mas é possível, e inclusive mostrar comerciais, é possível que o rádio tenha essa opção, é um opcional de rádio, porque a tecnologia está aí, ela permite tudo isso já. Só que a função lógica dele de conversar com as pessoas do rádio é diferente da televisão, porque a televisão obriga, em tese pelo menos, que você fique olhando para a tela. E o rádio faz uma comunicação que você pode fazer qualquer outra coisa. Pode cortar grama, pode lavar qualquer coisa que não faça muito barulho. Você pode cortar grama, pode passar a roupa, pode digitar e ao mesmo tempo estar com o rádio ligado. Então você está absorvendo informação que vem através da audição. Então essa função permanece. O que muda é o meio, que forma que nós vamos ouvir o rádio. Quais serão os aparelhos? Agora já podemos ouvir pelo smartphone, mas outros saltos tecnológicos virão, que trazem alguma mudança. Trazem mudança na forma, mas não na função, que é você conversar com as pessoas. Em grande parte, hoje, quando você fala em podcast, já é um modelo que tem base no rádio, que são pessoas conversando. É gente ensinando a fazer artesanato, é gente dando opinião sobre política. O que é isso? Um rádio com imagem. É uma função do rádio com imagem, mas está cumprindo uma função de rádio, porque o jeito é feito, a forma é feita para ser ouvido. Então as pessoas caminham no parque ouvindo, por exemplo, um podcast, um vídeo, o YouTube, mas houve uma palestra, houve um programa feito pela internet. O que muda é a quebra da barreira da burocracia, onde qualquer pessoa, qualquer associação, qualquer entidade pode ter o seu próprio meio de comunicação, a sua própria rádio. E é isso que está acontecendo. A própria Universidade Federal do Paraná, foi uma função nossa aqui, que começou em 2013, junto com os colegas, que é fazer uma rádio para a internet, para falar com quem? Com os funcionários, com os alunos, com os professores. Ela é musical, trabalha com MPB, é diferente da rádio que foi feita aberta. Essa é uma rádio FPR. Ela é uma rádio
E isso é de 2003, foi a primeira do Paraná, foi feita aqui na Federal, essa mesma que está funcionando até hoje. Qual a ideia? Ela é musical, toca MPB ou MPB clássico, e a cada 3 músicas tem um espaço para dar alguma informação breve sobre a própria universidade ou sobre a comunidade universitária. Então, isso significa que nós podemos ter rádios institucionais, qualquer que seja a entidade, empresa, pode ter a sua própria emissora de rádio. E qualquer pessoa no seu quarto, na sua escrivaninha, tendo o básico, simplesmente microfone, um computador simples e o acesso a uma empresa provedora que manda isso adiante, a pessoa já está fazendo uma função de rádio e ela pode dar um nome de rádio também. Então, o que nós vamos ter, finalizando esse pensamento, é que nós teremos uma pulverização da mídia, que já é um fenômeno de hoje, mas principalmente no rádio, onde você vai ter uma rádio que vai tocar música sertaneja, como as outras, mas você vai ter uma rádio que vai tocar música clássica, outra vai tocar música clássica medieval, outra vai tocar só uma rádio só de violino, e você pode ter uma segmentação com milhares de emissoras diferentes, porque para cada uma delas tem um público diferenciado. A pessoa vai ouvir aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta, dentro de um veículo que é fácil de encontrar na internet pela busca e que toca exatamente aquilo que você quer ouvir, ou como já tem aplicativos que montam a sua programação musical de acordo com o teu gosto e que ficam tocando. É uma forma de rádio, é uma função de rádio, mas é um aplicativo que está fazendo aquilo. O que resta nisso tudo é o ser humano, com a sua informação, com a sua comunicação, que complementa, para não ficar só o chamado, um programa aqui no Paraná antigamente, muito conhecido, chamava picape automático, quer dizer, é o que tinha na época, toca-disco, que os discos iam caindo e a música tocava o tempo todo. Então, você tira um pouco daquilo que é só máquina e coloca também ali o ser humano para interagir, para dar vida para essa programação. Então, esse modelo permanece com as mudanças que a tecnologia vai trazer e trouxe já, mas com a função rádio, que é a função da companhia, da informação, daquela voz que está do teu lado e te passando aquilo que você precisa saber a cada dia. Os profissionais que se formam hoje, eles têm uma dificuldade que aparentemente é maior, porque os veículos todos estão sendo reduzidos, a concorrência é muito grande, as redes sociais principalmente e outros meios, o Google, que tem a busca, que aponta as empresas, tudo isso tirou o mercado. As emissoras todas, em geral, isso é mundial, enfrentam uma crise muito grande pela perda de patrocínio, que é o que mantém essas emissoras funcionando. E esse é um fenômeno que tão cedo não há nenhum sinal de alteração nesse quadro. Então significa que tudo está sendo encolhido. O que tem de notícia boa? Notícia boa é que você, se formasse há 30 anos, você não poderia ser dono de nada, porque tudo exigiria um grande capital, um grande custo e muita gente trabalhando. Hoje, a gente tem muitas e muitas histórias de jovens que tiveram uma boa ideia, que montaram alguma coisa no seu quarto, com um equipamento barato, e que acabam fazendo sucesso ou como youtubers, né? O influenciador digital, ou tem um portal segmentado para algum setor que ninguém fez e que ele descobriu aquele setor e faz melhor que os outros. A questão é, hoje você tem a possibilidade de inovação e a visão de empreendedorismo. Lembrando, voltando no tempo, vamos falar em 30 anos passados, você pensar no jornalista abrir uma empresa era uma espécie de pecado. Ele não podia, ele tinha que ser uma espécie de monge. Hoje a realidade impõe um outro caminho, que é o que é que eu vou fazer, e aí entra a pesquisa, o que está dando certo pelo mundo afora, o que é que eu posso fazer de novo no sentido da comunicação e não ter preconceito também, seja com assessoria, seja com divulgação, seja com gestão de redes sociais. A questão é, a frase interessante que eu gosto de usar é essa: não adianta vender o que os outros não querem comprar. Descubra que ainda as pessoas comprariam. Faça isso melhor que os outros, que você garante seu espaço. Não perca de vista essa possibilidade do empreendedorismo e procure entender essa lógica do empreendedorismo, aprender, estudar, ler sobre isso, para que você tenha um negócio próprio e não tenha que ser obrigado a pedir emprego para ninguém. Essa é a minha esperança e desejo boa sorte para todos que escolheram essa mesma profissão.